Fala aí, meu Brasil! Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu tô de volta, hein? Eu tô voltando aqui com outro vídeo. Acabei de postar um vídeo, mas já tô colocando outro aqui, hein? Então, tá vendo aí? Eu quero falar uma coisa com vocês aqui. Compartilhar uma experiência que eu vivi e que marcou a minha vida. Há mais de 10 anos atrás, eu fui fazer uma entrevista para trabalhar como vendedor nas Casas Bahia. E quando cheguei lá, a gente teve alguns processos seletivos e tal, e eu fui conversar com o gerente geral, porque você tinha que passar por uma entrevista com o gerente geral, e o nome dele se chama Paulo Elias. Quando eu terminei aquela entrevista, eu percebi o porquê do grande sucesso das Casas de Bahia. Esse cara, quando começou a conversar, ele me fez algumas perguntas, e a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte: você foi indicado por quem? Você está aqui através da indicação de quem? Eu falei para ele quem tinha me indicado, que na verdade era um gerente das Casas Bahia, mas eu conhecia a esposa dele, não conhecia ele, porque a esposa dele era da minha igreja na época. Então eu falei que eu fui indicado por ele, mas foi através da esposa dele. E aí eu falei para ele que conhecia algumas pessoas que trabalhavam na Casa Bahia. Eu falei, inclusive, eu faço faculdade com um vendedor da Casa Bahia. Ele falou, qual é o nome dele? Eu falei, olha, o nome eu não lembro, porque eu estou estudando com ele há 3 meses. Então tinha 3 meses que eu estava estudando, fazendo faculdade com esse cara. E então tinha 3 meses que eu conhecia ele. Eu falei, ó, não lembro o nome dele. Se falar o nome dele aqui até eu vou lembrar, mas é porque a gente chama ele de Bahia. Porque ele entra com o uniforme das Casas Bahia, então o pessoal acabou colocando o apelido dele de Bahia. Ele até riu na hora, o gerente geral, Paulo Elias. E ele falou, mas você faz faculdade de quê? Eu falei, de marketing. E eu estava no terceiro mês do primeiro período. Então olha só, eu tinha acabado de começar a faculdade, tinha 3 meses. E ele perguntou, você faz marketing, mas esse rapaz que vocês chamam de Bahia, trabalha em qual casa de Bahia? Eu falei, na do Bem Marketing. Ele falou, é o Oziel. Eu falei, como que você sabe? Ele falou, eu conheço meus vendedores. Então isso aí me impactou porque, olha só, o cara é o gerente geral de todas as Casas Bahia, de todas. Então, com duas informações que eu dei para ele, ele sabia quem era o vendedor. Ele falou o nome do vendedor. E então, olha só, eu disse para ele que fazia marketing, e eu estava no terceiro mês, marketing, e depois disse que ele era vendedor das Casas de Bahia do Bem Marketing. Na hora, o cara falou, é o Oziel. Ou seja, o cara sabia que o Oziel, que é um dos vendedores da Casa Bahia, que existem centenas e centenas de vendedores, ele sabia que aquele cara estava fazendo 3 meses de marketing. Então olha como quando a gente para pensar nas Casas Bahia e o sucesso dessa empresa, a gente percebe por quê. Porque ela tem um gerente geral que conhece os vendedores nos mínimos detalhes, gente. Eu não estou falando de um cara que estava terminando o curso de marketing, não. Eu estou falando de um cara que estava estudando, tinha 3 meses, ou seja, dentro desse período de 3 meses, esse gerente geral ficou sabendo que ele fazia essa faculdade. Então conhecia o cara pelo nome, sabia qual era o cara que estava fazendo marketing há 3 meses e que trabalhava naquela loja. Então você consegue entender o sucesso das Casas Bahia. Por que ela cresceu tanto? Porque tem um gerente geral que não está ali só para ganhar dinheiro. Tem um gerente geral que não está ali sentado na cadeira dizendo, eu sou o gerente geral e vocês precisam trazer resultado. Não! O cara conhece detalhadamente a vida de cada um. O cara conhece o sonho, sabe? Os projetos das pessoas que trabalhavam para ele. Então eu passei por uma experiência quando eu era criança, depois eu vou voltar nessa história aqui, e tinha um cara chamado Babau. Esse cara, ele era dono de uma mercearia. Sabe o que é mercearia? É aquela quitandinha, né? Que vende arroz, vende sabonete, pasta de dente. É como se fosse um mini mercado. Então, meu pai, ele falava para o dono desse mercado, olha, se o meu filho passar aqui para ir para o asfalto, você me fala quando chegar do trabalho. E meu pai falava para mim, ó, Babau lá da quitandinha, ele está te vigiando. Se você for para o asfalto, porque só tinha como ir para o asfalto por aquela rua, então ele vai te ver e vai contar para o seu pai. Então eu tinha medo de ir para o asfalto, porque o dono da quitandinha ia me ver. Aí essa quitandinha, ela virou um mercado, um mercadinho, um mini mercado.
Depois de se tornar um mini mercado, virou um mercado. Depois virou um supermercado. Depois virou um hipermercado. Depois virou um atacadão. Virou um Guanabara. Virou um Carrefour. Então agora o dono dessa quitandinha agora não conhece mais os moradores do bairro. E os moradores do bairro agora não conhecem o dono da quitandinha. Então a sua equipe ela pode crescer. A sua igreja pode crescer, ela só não pode crescer a ponto de você não conhecer mais quem frequenta. E as pessoas que frequentam, elas precisam te conhecer também. Então não tem problema. Não tem problema da sua liderança crescer, não tem problema da tua equipe crescer. A única coisa que não pode é você não conhecer de perto quem são essas pessoas. Então, talvez você está liderando a juventude, e a juventude chegou a 200, 300 pessoas. Talvez você está liderando os adolescentes, eles cresceram, mas o que adianta crescer muito se você não consegue saber o que eles estão vivendo? Às vezes não sabe nem o nome, às vezes não sabe nem o sonho da pessoa. Então não adianta. O que aconteceu com Paulo Elias? O cara gerencia um número gigantesco, assustador de vendedores, mas ele conhece um por um, porque o cara que é o líder de verdade é aquele que sabe o que o outro está vivendo. É aquele que sabe o que o outro está passando. E aí não tem desculpa que é muito grande, não tem desculpa que é muita gente. Não, liderar é se sacrificar. Jesus não é o líder, o maior líder que já existiu. O maior líder que já pisou nessa terra não é porque ele curou enfermos, não é porque multidões seguiam ele, não é porque Jesus ele curou, realizou grandes milagres, não é porque andou sobre as águas, nada disso. Jesus é considerado o maior líder que já pisou nessa terra, porque ele foi capaz de se sacrificar pelos seus liderados. Ele foi capaz de morrer pelos seus liderados. É por isso que a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então o liderar é sacrificar. Liderar é ser o primeiro a sofrer, é ser o primeiro, tiver que morrer, vai ser o primeiro. Então o líder é esse, é aquele que se sacrifica em amor, porque quem ama se sacrifica. É por isso que Jesus disse que o marido tem que ser capaz de dar vida pela esposa, assim como Cristo dá vida pela igreja. Ou seja, Jesus compara o cabeça, o líder do lar com ele. Não é só ter a atitude que Jesus teve, mas é ter os mesmos sentimentos que Jesus teve. Então, quando há em você o mesmo sentimento que houve em Cristo, você é capaz de sacrificar por amor. Não é apenas uma atitude, não é apenas para dizer, eu estou fazendo, hein? Não é. É porque quando você sente o que ele sentiu, você acaba tendo as atitudes que ele teve. Então, que a sua equipe tenha um líder pronto para estar perto, pronto para andar junto, pronto para saber o que ele está vivendo, o que ele está passando, para saber o que está no teu coração, sabendo quais os seus projetos, e muito mais do que isso, fazer de tudo para que essa pessoa cresça. Porque eu não consigo entender, uma vez um pastor, ele falou algo incrível no Instagram, e aquilo ali me marcou. O nome desse pastor é o Felipe Valadão. Ele falou algo que marcou. Ele disse assim, sabe por que a minha igreja está crescendo? Minha igreja está crescendo porque as pessoas da minha igreja crescem. Então, ele diz, não tem como uma igreja crescer se as pessoas não crescerem. Então, como que a minha liderança vai crescer se eu não faço nada para as pessoas que estão comigo crescerem? Então, a pessoa pode crescer mais do que eu, a pessoa pode pregar mais do que eu, a pessoa pode ir mais longe do que eu, a pessoa pode ter mais relevância do que eu, mais número do que eu, mais resultado do que eu, não tem problema. Se ela está crescendo, é porque eu estou sendo a plataforma. Se eu sou o líder, eu estou sendo a base. Então a base é para isso. Se essa pessoa cresceu 20 andares, ela só cresceu 20 andares porque eu sou a base. Porque eu estou dando base para ela crescer. Porque eu sou o líder. Eu sou aquele que estou empurrando, eu sou aquele que estou incentivando, eu sou aquele que estou sendo pai, que estou dando direção, estou dando destino. Então, quando você tem os seus liderados como filhos, não tem problema algum se eles vão chegar mais longe que você, que é esse o propósito. Então, para a minha equipe crescer, as pessoas têm que crescerem. Agora, se o crescimento das pessoas que eu estou liderando me incomoda, então você não vai crescer nunca. E nem tem como crescer, e nem vai crescer. Você entende? Então, quando as pessoas que estão com você crescem, você cresce também. Quando elas
consegue ir mais longe, você está indo mais longe também. Por que que você está indo mais longe? Porque você investiu nessa pessoa, você acreditou nela, você gerou uma mensagem no coração dela, você está sendo base para ela. Então, quem elas tocarem, você vai ter o seu galardão. Quem elas abençoarem, você vai ter o seu galardão. Então, os lugares onde ela chegar, você vai chegar também. Você consegue entender isso? Então, isso explica o sucesso das Casas de Bahia. E em relação ao mercadinho, seu mercadinho, sua liderança pode se tornar um hipermercado, pode se tornar uma hiperigreja, pode se tornar uma hiperequipe, mas desde que você consiga enxergar o que o seu liderado está vivendo, o sonho dele, e fazer de tudo para que o sonho dele se torne realidade. Porque às vezes a gente abençoa mais os de fora, tem mais paciência dos de fora, a gente conhece os sonhos dos de fora e a gente não consegue conhecer os sonhos de quem está perto da gente. A gente não consegue enxergar que às vezes não é nem a pessoa que tem que mostrar para o líder qual é o meu talento, não. Eu não aceito essa ideia de que o liderado tem que mostrar qual é o meu talento. Não, é o líder que tem que descobrir o talento dele. Porque eu sou pai, eu estou aqui com a minha filha, quem dá destino para a vida dela sou eu, sabe? Quem mostra para ela o caminho sou eu. Então, o líder de verdade é aquele que encontra no outro. Por quê? Jesus chamou Pedro, filho. Por que que Jesus chamou Pedro? Pedro, você é um ignorante, você é um cara, sabe, estúpido, mas vem para perto de mim, porque você vai andar comigo 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio eu vou injetar o Espírito em você. E você vai fluir, toma aqui a chave, vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, se fosse a gente olhar para Pedro e falar, fica quietinho aí, não faz nada não, fica aí, só fica sentado no banco para aquecer, sabe, para esquentar aqui, para dar número. Não, 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 não. É a gente que dá resultado. É a gente que é melhor, é a gente que dá destino. Então, enxergue no seu liderado o talento que ele tem. Não espere ele mostrar para você o que ele é capaz, não. Entenda que o Espírito Santo que está em você, pode gerar uma mensagem no coração dele, pode dar destino para a vida dele. Então essa é a mensagem de hoje. Tamo junto, como sempre, pelo Rei e pelo Reino. Que Deus abençoe a sua liderança. Fui, paz!